E hoje nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre emoção, né? Que as pessoas confundem muito e não tem essa preocupação de achar que a emoção não tem nada a ver com a alma. As pessoas acham que a emoção é simplesmente a emoção. Não, gente. A emoção é ligada diretamente à nossa alma, ao nosso espírito. A gente tem sempre que ter uma certa cautela com a emoção. Quando a gente tem alguma situação, né, que é negativa, raiva, rancor, ódio, a gente sente algum tipo de desejo para o outro que não seja positivo, ou quando a gente também não consegue tirar de nós certas situações que são negativas, porque tem muitas pessoas que trazem isso, né? E elas, com o tempo, isso, ao invés das pessoas tirarem delas, se libertarem desses sentimentos, né? Não, esses sentimentos eles vão tomando um tamanho que vai tomando a própria vida da pessoa. Aonde você pode, não, na maioria das vezes, bloquear a tua prosperidade, você pode bloquear você estar bem com a sua saúde, você pode ter sérios problemas de saúde, você pode bloquear a sua alegria, a sua felicidade, a sua alegria, que eu falo para você, que é do que a gente vive. Quando você perde essa alegria que você tem dentro de você, você começa a ter problema. Porque o maior problema que a gente tem, muitas vezes você não percebe, é com a nossa alma, é com o nosso espírito. Tem muitas pessoas que estão doentes, acamadas, por essas sensações, por essa emoção negativa. Ódio, rancor, mágoa, raiva, né? Às vezes as pessoas não conseguem ter o controle do que sente. E aí a coisa vai tomando um tamanho muito, muito grande, sem que você perceba. E isso domina o teu destino, isso domina a tua energia. Você fica extremamente negativo, você bloqueia tudo o que há de bom na tua vida. Você precisa se libertar. Quando a gente fala de libertação, a gente fala de equilíbrio, até mesmo de você voltar para você, como eu tenho sempre dito aqui, que são palavras que eu falo sempre para vocês. A gente precisa ser a gente, né? A gente precisa ter uma identidade. E voltar para a gente reorganizar, é você criar uma reorganização na tua emoção, é você saber que você precisa ter o domínio daquilo que você sente. Por mais que te doa, por mais que te machuque, por mais que seja difícil, você precisa trabalhar contra tudo isso que às vezes está muito próximo de você e você precisa lidar, você precisa saber conduzir, né? O certo é isso, é saber enxergar de forma diferente a vida, dar um olhar diferente para a vida, porque muitas vezes esses sentimentos, né? Eles te comprometem muito, mas as pessoas elas esquecem de muitas coisas, porque quando eu falo aqui de placenta, né? Eu falo como é que está a sua placenta. Se você vem num momento em que sua mãe, né? Você está ali no útero sendo formado, mas aquele coraçãozinho dela tá cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de ódio, cheio de alguma coisa muito negativa, isso vai comprometer você. Aquele serzinho que está na barriga vai absorver essa energia. E muitas vezes as pessoas chegam nessa terra e tem problemas gravíssimos, seríssimos, emocionais. Tem muita depressão, vive triste, angustiadas, não sabem o motivo. Tem pessoas que sentem um vazio, mas um vazio de tudo. Parece que está faltando tudo. A pessoa parece que não está viva. Então, muitas vezes isso foi alguma coisa que você pode ter absorvido na placenta. Então você compromete a sua geração também com esses sentimentos que você traz com você. A gente precisa ter muito cuidado, porque existe um processo, né? Nós vivemos aqui um processo de vida e a nossa evolução. Então a gente precisa saber lidar e tirar determinadas situações do nosso caminho, tirar essas enfermidades que eu chamo, né? Essas coisas, essas chagas, que é
você ter esse sentimento ruim, essa negatividade com você. Você mesmo não merece isso. Você merece o seu melhor, você merece o melhor para você. Isso só te machuca, não machuca o outro. A mágoa, a tristeza, a angústia, a raiva, o ódio, isso tudo só vai te machucar, não vai machucar ninguém, só você mesmo. Então, quando você entende que isso é ligado diretamente à tua alma, ao teu espírito, você vai entender que muito depende de você. Ou você vive sadio, com a alma, de bem com a sua alma, você bem com você mesmo, e com todo o seu caminho, o seu propósito de vida, ou você compromete a tua vida com tudo isso que você sente, e você fica preso, você se prende, você não se liberta, você se prende. E você pode também prender as gerações que estão próximas a você, filho, neto, né? A gente pode contaminar as pessoas com esses sentimentos que não são bons. Então, quando você aprende a lidar, porque a gente fala, né? O sofrimento, ele faz a gente, nessa terra, quando a gente chega aqui, a gente abre os olhos. A gente tem que estar preparado para tudo, porque ninguém te garantiu que você ia ser feliz o tempo todo. E também ninguém te garantiu que a vida seria fácil. Mas garante a você que se você tiver propósito na sua vida, se você souber se libertar de muita coisa, você pode encontrar o teu caminho, a tua felicidade, a tua prosperidade que tanta gente pede. Às vezes a pessoa pede tanta prosperidade, mas ela traz tanta coisa no peito, tanta mágoa da vida, tanta tristeza e decepção, que aquilo que ela sente, que está dentro dela, no emocional dela, não deixa ela prosperar, não deixa ela caminhar, não deixa ela ser feliz. Então a gente precisa entender que a gente precisa e tem necessidade de felicidade. A gente não veio aqui só para dor, nem só para sofrer, mas tudo depende de nós. Nós também não podemos achar que será tudo fácil. Nós temos que nos organizar, nós temos que olhar para dentro de nós e entender que a gente precisa ser feliz e que a gente precisa se libertar de certos sentimentos que são venenos para sua alma, né? Que vão te matar. Esses são venenos realmente, porque as pessoas falam, não, o câncer, né? Porque muita gente fala, a ciência não comprova totalmente isso. Ela não fala diretamente que está ligada à mágoa e nem ao seu emocional. Mas nós sabemos, né? Que a gente fala de genética. A gente fala, quando você fala do câncer, você fala da hereditariedade, né, que tu pode ter na família. E você também fala de dores, de pessoas que se sentem muitas dores, de pessoas doloridas, inflamadas, de pessoas que vivem feridas, caminham, são as verdadeiras feras feridas, caminham na sua existência, né, mas sempre ferido, machucado, sangrando. A gente tem que se libertar, nós não podemos levar uma vida assim, né? E eu digo para vocês que não é fácil. A gente precisa se libertar de muitas coisas. Primeiro, você precisa se libertar do teu passado. O teu passado te machucou, te feriu, se liberta dele. Começa a compreender, perdoa esse passado. Perdoa tudo que você passou, se perdoa de tudo que você passou na vida. Porque muitas vezes nós culpamos os outros, mas nós somos culpados de muitas coisas. Nós é que somos, né? E fazemos as nossas escolhas por muito daquilo que a gente quer viver nessa vida. Então a gente não pode arrumar, né, personagens para que a gente possa ter mágoa, ter tristeza, ter aflição, culpar que não deu certo, a minha vida não deu certo por causa disso ou por causa daquilo, porque minha mãe, porque meu pai, ou porque meu berço, ou porque eu tive um casamento fracassado, dali por diante minha vida não caminhou, porque eu vivi com um marido alcoólatra, ou com um marido que me batia, ou o esposo também, eu tive uma esposa que não era cuidadosa comigo, e você ir trazendo isso pela tua vida. Não! Que isso sirva de experiência, que isso sirva de maturidade espiritual, que você enxergue isso como a sua evolução. Se você tinha que passar, passou pela prova. Você está vivo, podendo viver muito mais e encontrar muito mais lá na frente, né? A gente também não pode desistir dos nossos sonhos.
Quando você deixa de sonhar, você também fica frustrado, você também fica decepcionado, você também fica triste com a vida. Porque o nosso sonho é que nos alimenta. É o nosso sonho que faz a gente ter desejo de viver. Esse desejo de viver em busca de um sonho é tudo que a gente tem. A gente não tem mais nada. Porque tudo que você pode conquistar está no desejo que você tem de sonhar, de ser feliz, de realizar. Então você não pode também ficar levando um peso, né? E nem se frustrando, ficar de mal com a vida, ficar decepcionado com tudo. Não pode. Porque esses sentimentos, essas amarguras, essas mágoas, essa falta de amor pela vida, essa tristeza que você tem dentro de você, você precisa saber lidar com elas ou se desprender dessas tristezas. Você precisa deixar isso de lado. Tem muitas pessoas que fazem análise, terapias, a vida toda, procurando se desprender disso, procurando correr dessas emoções. Mas muitas vezes as pessoas esquecem do espiritual, da alma. As pessoas esquecem que nós somos espíritos e que nós podemos estar doentes, não é só da parte emocional. A gente pode estar doente da parte espiritual também. A gente pode estar com chagas espirituais. Você pode estar doente espiritualmente por causa da sua emoção. E aí você vira um flagelo, porque você não tem ânimo para a vida. Você não tem vontade de nada. Você sente como se você carregasse o mundo nas costas. E pede socorro o tempo todo. Por quê? Porque a alma chega uma hora que você cansa. Você carrega uma tonelada e você fica cansado, desanimado, sem vontade de tudo. Então, a gente precisa entender que muitas vezes, se a gente não para fazer uma organização na nossa vida e entender um pouco tudo isso, a vida para com a gente. E quando a vida para com a gente, é muito triste. Porque eu conheci muitas pessoas nesse tempo todo de mesa de jogo, né? A gente vai convivendo com a dor humana, com dor, né? E a gente percebe que as pessoas, elas se prendem em determinados sentimentos que são verdadeiros venenos. Elas estão se matando aos poucos e não conseguem perceber que a emoção é um problema. A emoção, quando você não trata essa emoção, quando você não organiza isso dentro de você, você pode ter sérios problemas, principalmente de saúde, né? Eu falo da mente, quando a gente fala ori, é orixá, ori é cabeça. O candomblé tem uma coisa muito bonita. Eu, quando entrei no candomblé há muitos anos atrás, eu achava um absurdo tudo aquilo me assustava, né? Eu ficava, nossa, muito assustado com tudo que eu via. E depois eu era muito curioso. E eu estava numa fase de estudo, do que queria estudar. Então eu estudava tudo, fazia faculdade, mas estudava. Queria saber tudo, né? E aí eu fui procurando a ciência. Um pouco do que era aquilo. Até mesmo na parte mental, né? Por que o candomblé olha para a cabeça? Quando eu vejo e li muito, e a gente entende que existe uma glândula pineal, existe todo um processo mental, a gente tem uma energia, a nossa cabeça é um verdadeiro radar, é a nossa cabeça que nos conecta com tudo, com todo o universo espiritual. Nós estamos ligados, porque é a sua cabeça que te leva, é a sua cabeça que te conduz, é a sua cabeça que faz escolhas, a nossa cabeça nos individualiza, faz um ficar diferente do outro, porque pensamos diferente, somos diferentes. Então, quando você começa a observar isso, você percebe que o candomblé mata a charada. Quando ele cuida da cabeça, ele está dando um caminho para a gente. Ele está dando vida aonde a gente muitas vezes não consegue ter. Ele faz nascer uma energia que a gente chama até de axé na nossa vida, que até então a gente desconhece. Então eu consegui compreender muito isso. Eu consegui entender, ter compreensão. Por isso que eu acho que o candomblé matou uma charada, uma religião milenar.
Claro que hoje tem muita bagunça, tem muita gente que se bagunça na religião, porque tem muitas pessoas que realmente é difícil quando depende do ser humano para as coisas, né? Mas o candomblé, quando ele é levado a sério, quando você tem gente de bom coração perto de você que possa lhe ajudar, não existe religião, porque essa religião ela é rápida. Você passa um ebó, que é uma limpeza, você cuida do teu caminho, você pede a Exu, você pede aos seus ancestrais, você cura muita coisa que está ali doente. Você cura muita coisa e você resolve aquilo que está mal resolvido. Então, dentro disso, eu consegui perceber que muitas pessoas, elas ficam doentes da parte emocional, porque normalmente elas já estão doentes na parte espiritual. Elas não têm força mais, elas perdem a força. Porque tudo começa como se fosse um carocinho de arroz, né? É um grãozinho de arroz. Tudo começa assim. É uma coisa pequena que você sente, mas você não percebe que aquilo vai aumentando. Aquilo vai crescendo dentro de você. Quando você tem mágoa de alguém, aquilo cresce. Se você tem raiva de alguém, aquilo cresce. Hoje em dia as pessoas não controlam mais a emoção e a gente vê muita gente obsessiva. As pessoas estão ficando obsessivas nesse mundo. As pessoas não querem deixar as outras, muitas vezes, ficam doentes. As pessoas não querem aceitar as coisas da vida, ou mesmo aceitar o que é de Deus, o propósito que tem de Deus na vida das pessoas. As pessoas, quando elas... É o que eu falo, as escolhas. As pessoas escolhem os caminhos errados. E muitas vezes o preço é alto. E você, quando não cuida de você... Você tem o descontrole emocional, o descontrole mental e faz com que você espiritualmente fique degenerado, sem a sua identidade, você se perde. E não tem coisa pior nesse mundo do que uma alma perdida. Não tem coisa pior nesse mundo do que pessoas que não encontram um caminho, pessoas que não encontram o seu destino, pessoas que não conseguem se identificar com nada. Elas mesmo desconhecem quem são, não sabem quem são. Se perdem totalmente de si. E isso dá problema grave, sério, porque a pessoa pode adoecer e a pessoa fica sem propósito de vida. Nós temos que enxergar tudo isso, porque nós estamos vivendo num mundo onde a perturbação emocional, a perturbação mental e espiritual das pessoas está grave, está sendo muito grave. A gente, quando vê as pessoas na rua, você olha no rostinho das pessoas... Você vê as pessoas cansadas, você vê as pessoas degeneradas sem energia. A gente que trabalha com isso, que sente as coisas, que tem essa sensação, né, que traz essa sensibilidade espiritual, a gente consegue perceber as pessoas quando você encontra com elas dentro de um metrô, quando você anda numa rua, você vê as pessoas às vezes carregando uma tonelada nas costas, que as pessoas não conseguem tirar aquilo. Por isso que a gente tem que fazer banhos, né? A gente faz banho, tira, porque quando você faz um banho, você pede, você clama, pede para tirar, descarrega. Ou quando você acende uma vela para ter um anjo da guarda, você pede, clama ali. A gente precisa ter movimento espiritual na nossa vida. Mas o que a gente pede, a gente entrega, a gente não toma de volta. Quando você acende uma vela e pede para aquele Deus que você está pedindo ali, o seu Deus interior também, seu anjo da guarda, você também tem que entender que aquilo ali você entregou na mão deles. Você não pode mais carregar aquilo. Você tem que tirar de você. Não há cabimento você estar dentro de um templo, falando com os deuses e carregando peso. Não está em cabimento você estar dentro de um templo sagrado, falando com um caboclo, com uma entidade ou com outra. Ou se você está na igreja, ou você está no templo evangélico, ou você está em algum lugar que seja sagrado, e você ainda está carregando isso. Não tem essa compreensão. A gente passa uma vida para entender. Essa é a verdade, né? Tem pessoas que às vezes vão entender isso quando já estão no final da vida. Porque olham para trás, viram que tudo passou muito rápido, viram que tudo que puderam viver, viveram, e que se pudessem mudariam muita coisa, né? Se pudessem fazer, faziam muito diferente do que fizeram. Não estariam da forma que muitos estão hoje, né? Na velhice, quando envelhecem. Então a gente precisa compreender, ter compreensão de tudo, porque tudo está aí para a gente ver, basta a gente conseguir enxergar. A gente precisa ter esse olhar,
né? É um olhar espiritual? É um olhar espiritual. Mas se você não para pensar, você não vai ter esse olhar e você vai ser prejudicado. Porque quando a gente se acorrenta a esses sentimentos, né? De dores, de tristezas, ou mesmo de ódio, de rancor, de mágoa, esses sentimentos que são ruins, a gente fica tóxico. A gente intoxica qualquer lugar que a gente vá. A gente fica com uma energia baixa. Sem perceber, você é um negativo. Sem perceber, você vira um contra-axé, que a gente chama na religião. Aquela pessoa que não tem vida. Aquela pessoa que não tem brilho. Então ela cria uma escuridão. Ela cria uma falta de luz muito grande. Ela cria para ela uma desilusão da vida muito grande. E isso, gente, passa. Se você estiver num ambiente que tem uma pessoa que está carregando isso, o ambiente também vai ser contaminado. A gente é energia. Nós somos energia pura. E a gente precisa entender que a gente pode contaminar uma casa. Eu vejo, às vezes, pessoas que tratam depressão, né? Até vão pro CAPS, tratar depressão profunda, ou às vezes tiveram problema com drogas, essas coisas. Ou mesmo pessoas que têm essa coisa de não conseguir sanar a dor que sentem, né? Não conseguem de jeito nenhum. E aí você vê as pessoas nesses lugares, e às vezes você vai conversar com essas pessoas, você sente a tristeza, você sente uma energia que não é boa. Você sente que essas pessoas elas estão apagadas. Elas não conseguem se acender. Elas não têm força para se acender. Então, quando a gente traduz tudo isso e consegue interpretar todas essas situações que a vida mostra pra gente no nosso dia a dia, ou talvez em algum momento que você está aí, ou tem algum ente querido que passa por situações difíceis, ou tem alguém que você vê que não está bem, porque a pessoa não consegue sorrir, porque só carrega tristeza e ódio e mágoa e tudo, a pessoa ela fica apática com a vida, porque ela só sabe sentir essa sensação, ela não tem outra, ela não consegue ter outra de alegria, ela vai perdendo, dando espaço só para isso dentro dela. Então ela não percebe que você precisa lutar, e muito. E às vezes a historinha já comprometeu a tua alma, teu espírito. Essa confusão, essa bagunça emocional já comprometeu a tua alma. Mas você precisa cuidar, você precisa entender. E nós não estamos aqui à toa. Deus não criou vidas à toa. E nem inúteis, né? Eu costumo sempre dizer isso para vocês. Aqui nessa terra não tem vida inútil, né? E só criou você. É só você. Você é um ser único. Não tem outro igual a você. Não tem uma xerox, uma cópia. Não tem. Então a gente precisa acordar para a vida. Despertar. Tudo isso. E entender que às vezes até o ventre da mãe é comprometido quando uma mãe tem mágoa, tristeza, raiva, ódio, ou passa situações que não são boas na gravidez. Aquilo compromete aquela criança, que naquele momento vai nascer, vai rir, vai brincar, vai começar a dar os primeiros passinhos, vai começar a engatinhar, dar os primeiros passinhos, mas vai ter problema futuro. Porque aquela energia tomou a pessoa, toma a criança. E depois lá na frente vem a consequência de tudo isso. Vem uma criança que não consegue tirar dela a tristeza que a mãe colocou, o rancor que a mãe deixou, a mágoa. Então tem muitos filhos que têm problemas sérios com as mães, né? Sério. Mas por quê? Será que a mãe ela não olha lá para trás para ver como é que estava a situação dessa gravidez? Ela não olha o que ela passou, ou o que ela sentiu, ou se aquilo não foi bom, ou alguma situação que pegou aquela barriga naquele momento. E isso a gente vem trazendo. Então essa mágoa, esse ódio, essa raiva pode se voltar contra a gente também. Isso é só uma das situações que podem acontecer, mas podem acontecer várias. Às vezes, quando você não tem filho, você fala, mas eu não tenho filho, pai. Mas pode acontecer. Sabe por quê? Porque se você não se resolver nesta vida, na próxima vida você vai ter que se resolver. E aí é mais difícil. Porque aí você vem com maior dificuldade, a dificuldade é maior. Porque você não conseguiu resolver essa vida. Você não evoluiu. É o único direito e a chance que a gente tem é hoje. Por isso que eu falo, não deixa para amanhã. Faça o hoje. Bom, gente,
Daqui a pouquinho eu tô voltando. Se vocês quiserem estar ligando para cá, é 0 operadora 11 98334 5777. Mandem mensagem de voz, porque é legal pra gente aqui. Nome completo, data de nascimento e façam as perguntinhas que vocês querem fazer. E eu tô no YouTube, Capital com Você. E curtam lá também, me vejam lá, que é legal. Daqui a pouquinho eu tô voltando. Na sabedoria dos orixás, a luz para o seu caminho. Pai Anderson de Logum Edé traz a orientação espiritual que você precisa. Se busca respostas, direção ou um aconselhamento abençoado para a sua vida, esse é o momento. Marque uma consulta detalhada e receba o aconselhamento que vai transformar seus dias. 11 98419 5090. E não perca o Sagrado Falando de Axé, todos os domingos às 9 da manhã, com muita energia positiva, firmeza e mensagens dos orixás. Axé para a sua vida. Seja você, busque você se conhecer, porque a gente precisa saber para onde a gente está indo, o que a gente veio fazer aqui e fazer conquistas, ser feliz. É para isso que a gente está aqui, nessa vida. Então, curtam nossas páginas, Sagrado Falando de Axé, nosso programa no domingo, na Rádio Capital, 77.5 FM, 1040 AM, Sagrado Falando de Axé. Axé. Rádio Capital informa. Lave a louça em etapas, ensaboe tudo com a torneira fechada e enxague de uma vez. Economizar água é uma atitude importante para o meio ambiente e para o seu bolso. Neste domingo, às 4 horas, clássico preto e branco na ZL. O Timão, em sua arena, amassa os adversários, mas o Fogão vai tentar complicar a vida do time do povo. Corinthians e Botafogo, às 3 horas abre o jogo. Assista a transmissão aqui no nosso canal no YouTube, Rádio Capital Esportes. Ouça no AM 1040 e no FM 77.5. Você já tem rádio com FM estendida? Ainda não? Procure nas lojas perto de você um rádio atualizado e ajude a Capital a crescer ainda mais. Diferente de todas. Capital. Sem comparação. Olá, aqui é o Weber Lima e eu estou todos os domingos às 2 da tarde com o Paralímpicos na Capital, o único programa da comunicação brasileira a falar exclusivamente do paradesporto e da pessoa com deficiência. Capital FM 77.5, a companhia do motorista no trânsito de São Paulo. Envie a sua mensagem. 11 98334 5777. WhatsApp. Axé, abençoando o seu caminho. Fale com o Pai Anderson de Logum Edé e encontre a luz para a sua vida. Consultas espirituais e conselhos sagrados. Ligue 11 98419 5090. Participe do programa aos domingos, às 9 da manhã. Axé. Bom dia, Capital FM. Sagrado Falando de Axé, com Anderson de Logum Edé. Aqui na Capital. Bom dia, Everaldo. Bom dia, Vini. Bom dia, Pai Anderson. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Axé a todos nesta manhã de domingo maravilhosa, aqui no Sagrado Falando de Axé. Muitas participações já aqui no nosso YouTube. Você pode mandar mensagem também para a gente através do nosso WhatsApp 98334 5777. Você também pode estar nas nossas redes sociais, Sagrado Falando de Axé. Tem o TikTok, tem o Instagram, Facebook, tem também o canal do YouTube. Se você perdeu qualquer momento do Pai Anderson aqui aos domingos, você pode acompanhar no canal Sagrado Falando de Axé. Então mande sua mensagem aqui para nós nesta manhã de domingo maravilhosa. E se você também quiser mandar uma mensagem para o Pai Anderson, marcar a sua consulta completa, o telefone está na tela. E para quem está nos ouvindo é DDD 11 9
98419 5090. 98419 5090. E tem áudio chegando nessa manhã. Bom dia a todos. Parabéns pelo programa, Pai Anderson. Maravilhoso. Suas palavras são bênçãos. Meu nome é Letícia de Pádua. Nasci 6/2/2004. Há um tempo atrás eu conheci um rapaz, Bruno Xavier, 6/12/89. E eu gostaria de saber se nós vamos nos reencontrar, se há caminhos. Obrigada. Obrigado pelo carinho, minha filha. Muito obrigado, viu? Vou ver aqui pra você. Ele é uma pessoa bastante difícil. É uma pessoa boa, tem um coração bom, tem um coração limpo. Mas é uma pessoa que é como se ele não soubesse o que ele quer. É como se ele ainda a ficha não caiu para uma coisa mais séria para a vida dele. Ele é bom. Pode ter caminho? Pode. O problema não é ter caminho para você ter algo com essa pessoa. O problema é você continuar tendo. Às vezes a vida faz isso com a gente tem que saber perguntar, porque a resposta pode ser: tem caminho para ter algo? Tem. Mas não vejo caminho para ser uma coisa duradoura. Não consigo ver isso. Pode acontecer algo entre vocês? Pode sim. Mas algo duradouro eu não vejo. Viu? Bom dia, Pai Anderson. Bom dia, Vini. Bom dia a todos, capital. Axé para todos. Pai Anderson, meu nome é Lídia. Eu quero falar sobre o meu filho, Marcelo Plácido Leite, que nasceu dia 2 de dezembro de 74. É o seguinte, ele é uma boa pessoa, um rapaz maravilhoso, mas tem hora que vira uma chave. Parece que vira chave. Ele vira chave, ele sai e só volta no outro dia daquele jeito, bêbado. E é uma coisa que ele não é um alcoólatra, mas tem um medo de virar. Então, essa semana já foi uma vez por semana. Então, eu estou preocupada. Que antes era de vez em quando, mas agora é uma vez por semana. Então, eu gostaria que o senhor me desse uma luz aí, por favor. Beijos, Lídia, do Jaguaré. Obrigado, minha filha. Vou ver aqui para você. Primeira coisa é ele tratar da vida espiritual, esse menino. Esse menino precisa cuidar. Porque ele é bom de coração. Eu não vejo ele ter esse vício para a vida dele, não vejo. Mas preste bem atenção. Ele tem uma sensibilidade grande, ele é intuitivo, ele sente as coisas, mas ele não consegue entender. Porque às vezes a pessoa tem essa conexão de mediunidade, dessa sensibilidade, e não enxerga, não vê, não percebe. Ou prefere não ter esse convívio com isso. Então as pessoas, elas não observam isso. São detalhes que elas deixam passar. Mas ele precisa cuidar da vida dele espiritual. Não vejo ele pegando vício, nada assim que você está preocupada, não vejo. Mas eu vejo ele precisando cuidar, com carrego. Está carregado. Precisa cuidar dele um pouquinho. Porque isso também influencia, isso também bagunça ele. Viu? Bom dia, Pai Anderson. Meu nome é Luciene de Fátima Camargo, 22/1/68. Há algum tempo atrás eu tive um relacionamento, não deu certo esse relacionamento e terminamos. Agora, recentemente, ele voltou, ele me achou na rede social e começamos alguma coisa, um relacionamento de novo. Ele está cheio de problemas, uma hora quer, outra hora não quer. O que eu quero realmente saber, desta vez, esse relacionamento vai dar certo ou só é passagem de novo? Obrigada, viu, Pai Anderson? De nada, minha filha. Obrigado pelo carinho, pela confiança. Eu acho que sentimento até tem. Eu vejo um certo sentimento. Mas eu não vejo uma estabilidade emocional. Eu não vejo uma coisa que venha
ser duradoura para você, não. É uma coisa que você... É uma relação que você pode ter problema. É uma relação que não vai ser aquilo que você está imaginando, não. Mas não deixa de ser uma pessoa boa, tem sentimento sim, mas é difícil lidar com essa pessoa. Não é fácil, não, viu? Já tô te dizendo. Então você vai fazer as tuas escolhas. Caminho para estar junto não tem. Mas se quiser viver alguma coisa a mais, pode. Eu quero dizer uma coisa para vocês, que é importante que eu diga. Às vezes vocês me fazem uma pergunta e eu tenho que ser bem sucinto na resposta aqui, porque a gente não pode expor as pessoas, a gente tem que ter um certo cuidado com as pessoas. Às vezes é necessário marcar uma consulta, às vezes é necessário que você marque uma consulta, agende uma consulta, para entender melhor tudo, né? Porque a gente tem, às vezes o orixá está falando aqui, eu não posso falar tudo, né? Porque a gente não pode expor as pessoas, mas agende uma consulta que vale a pena. A consulta é 1 hora de consulta, vale a pena, você não precisa falar nada, o jogo fala com você, no final da consulta você faz as perguntas que você quiser, você sai totalmente esclarecido de tudo, viu? É isso mesmo, o que o pai Anderson está trazendo para nós essa manhã. Então, você que quer marcar a sua consulta, gente, o DDD é 11 98419 5090. O consultório do pai Anderson fica ali ao lado do Metrô Saúde, gente. É muito perto. Você, se não conseguir ir até o consultório, você pode marcar a sua consulta online. É rápido, é fácil, tá, gente? É em absoluto sigilo. DDD 11 98419 5090. Marca o seu telefone. Como o pai Anderson disse, você precisa de algo completo, né? Você precisa contar melhor algo que você não consegue fazer aqui em um áudio também, como o pai Anderson não consegue também te responder no curto tempo que nós temos aqui. Então, marque a sua consulta, DDD 11 98419 5090. Temos várias participações aqui no YouTube. A Márcia Martins está aqui conosco. A Veridiana, né, está dizendo aqui que deveria ter mais tempo do pai Anderson aqui na rádio. E eu aproveito para dizer que todas as segundas-feiras o pai Anderson está comigo no Chega Pra Cá, tá? Então, às 15 horas, todas as segundas-feiras, o pai Anderson está consagrado falando de axé, participando do Chega Pra Cá também. É um presente que o Chega Pra Cá, que a Rádio Capital ganha e dá para todos os ouvintes. Então, ele estará conosco também amanhã, a partir das 15 horas. E você que, né, quer conhecer mais aí do pai Anderson, pode seguir as redes sociais também. Sagrado Falando de Axé no Instagram, tem no TikTok, tem no Facebook. Lá você vai encontrar várias mensagens do pai Anderson, tá bom? E tem áudio chegando aqui no Sagrado Falando de Axé. Olá, bom dia, Vini, bom dia, pai Anderson, a todos da Rádio Capital. Meu nome é Vanessa, a pergunta é para minha filha Manuela de Andrade Santos, do dia 19/1/2011. Ela irá participar hoje de uma prova e eu gostaria de saber se vai dar tudo certo, se os astros irão iluminar a mente dela na hora da prova, se ela conseguirá ter o espírito de paz e tranquilidade no momento. Muito obrigada, um bom dia. Obrigado, minha filha, pela confiança. Bom dia. Deixa eu ver aqui. Ela pode ter um pouquinho de dificuldade. Ela pode, em alguma situaçãozinha que o jogo está falando aqui, que pode vir alguma certa dificuldade. Isso não significa, preste bem atenção, que não há possibilidade dela passar. Ela tem uma grande possibilidade de passar. O jogo fala numa pequena dificuldade, até porque ela tá bem, mas ela é muito ansiosa. Ela tá muito ansiosa. Sabe quando aquela pessoa é a pessoa que tá com bastante ânsia?
Então, assim, não é que ela era insegura, ela tá insegura, nada disso. Ela sabe tudo. Ela tá preparada, extremamente preparada. Mas a ansiedade dela tá muito grande, então isso pode dar uma bagunçadazinha nela. Por isso que eu falo da emoção, né? Como é a emoção? Se você não controla a emoção, o negócio não vai, né? Mas ela tem uma possibilidade muito grande de passar, viu? Ela é uma menina muito preparada. Bom dia, pai Anderson. Bom dia, Vini, todos da capital. Amo o programa, é meu vício de todos os domingos. Parabéns pela introdução e obrigada por tudo. Muito axé para todos. Eu gostaria que o senhor jogasse búzios para o meu marido. Data de nascimento dele é 7/6/72. Nome Gilberto Hilário dos Santos. Desde já agradeço. Axé para todos e fiquem com Deus. Obrigado, minha filha, pelo carinho, pela confiança, de verdade, viu? Deixa eu ver aqui. Precisa se cuidar um pouquinho. O jogo a primeira caída do jogo já pede cuidado para ele. Ele tem uma mão boa. Quando eu falo mão boa, é um menino de axé. Ele é muito determinado nas coisas, ele é comprometido, mas ele enfraquece com a velocidade da luz. É aquela pessoa que às vezes coloca tanta energia nas coisas que fica enfraquecido depois. A gente precisa entender que a gente precisa ter equilíbrio. A gente não pode dar tudo no momento só para depois não ficar sem nada, né? Que a gente fica desgastado, a gente fica... às vezes as coisas não fogem às nossas expectativas, a gente fica triste, fica frustrado. Mas eu vejo que se ele se cuidar direitinho, pede para ele tomar um banho de descarrego para dar uma melhorada nele. E vai melhorar as coisas dele. Ele tem caminho para ter uma grande melhora na vida dele aí. Manjericão, alecrim e 3 galinhos pequenininhos de arruda. Macera ou faz um chá, ferve ele bem e depois tira as folhas, né, coa as folhas, leva pro banheiro e toma um banho do pescoço para baixo, depois do banho de chuveiro. Coloca uma roupinha clarinha, viu? Bom dia, pai Anderson, bom dia, ouvintes da Rádio Capital, bom dia, Vini Delacate. Eu gostaria de saber, mais uma pergunta, se eu vou continuar costurando, né, que eu tenho uma confecção, se eu vou continuar costurando na minha casa, se o senhor consegue ver se eu continuo costurando na minha casa ou se eu vou partir para um lugar mais fechado, né? Numa confecção mais fechada, trabalhando para outras pessoas. Na verdade, eu queria ficar aqui trabalhando comigo, né? Para mim. Mas eu tenho muitas dúvidas. Que às vezes, como eu trabalho fechada sozinha, às vezes eu tô bem, às vezes eu fico meio perturbada. Aí eu saio, é onde eu desfoco, né? Deixo o meu trabalho meio que atrasado. Mas a minha intenção é de ficar aqui na minha casa. Mas aí eu tenho propostas e eu tenho essa dúvida. Eu gostaria de saber se eu vou ficar aqui ou se eu vou, sei lá, mais para frente, trabalhar em um ambiente mais fechado. Muito obrigado. Meu nome é Thaís Cardoso dos Santos, 7 de março de 81. Rádio Capital, bom dia. Obrigado, minha filha, pelo carinho, viu? Caminho para trabalhar em casa você tem. Muito. O jogo alafia. Mas você tem que ser bem determinada. Bem determinada mesmo. Dá certo, vai dar. Porque o jogo alafiano é o sim, o sim de Exu que é decreto, não muda. Então, você tem muito caminho para trabalhar em casa, mas você vai ter que ter muita firmeza também. Quando vier aqueles ventos que não são muito bons, você se segurar firme, viu? Ser positiva, porque aí as coisas vão ser boas. Não ficar... às vezes a pessoa quer fazer um trabalho desse, mas quando vem aquele vento um pouco difícil, a pessoa desiste, não quer mais. Então não é assim. A gente tem que ter firmeza nas coisas. Nem sempre vai ventar só positivo. Às vezes vai ter alguns ventos que vai dar uma balançada na gente, mas você fica em pé. Fique determinada, porque pode dar muito certo sim.
Bom dia, pai Anderson, tudo bem? Meu nome é Tiago José Neves Lima. Sou nascido em 22/4/87. Eu moro na cidade de Barbacena. Pai Anderson, eu gostaria que o senhor olhasse, porque a minha filha, ela vem apresentando os comportamentos assim, ela tem 8 anos de idade. Ela vem apresentando os comportamentos assim que a gente fala, por mais que seja uma criança, rebelde e tudo, mas são comportamentos que eu não acho que são comportamentos normais. Tá? O nome dela é Manuela Rosa Custódio Lima, data de nascimento 14/3/2017. Eu gostaria que você olhasse, tanto ela quanto eu vou passar por um processo seletivo e gostaria de saber como vai ser esse processo e tudo, e gostaria que você olhasse principalmente ela. Obrigado e bom dia, axé. Bom dia, meu filho, axé. Obrigado pelo carinho, viu? Pela confiança. Ela é bastante bagunçadinha, ela é complicada. Ela vai ser bastante difícil, até de lidar com ela é difícil. Eu não vejo que é um defeito, mas eu vejo que ela vai ser o temperamento, é o gênio dela. Vai ser bastante difícil você lidar com ela. E você já está sentindo. Então, assim, o que é bom nesse caso aqui seria ela fazer terapia, né? Fazer coisas assim, porque vai muito de você, dela tentar ficar um pouco mais calma, mais tranquila. Então eu acho que ou também você envolver ela com muita coisa, não deixar sentar envolvida com algumas coisas, bota para fazer bastante coisinha para poder isso sair um pouco essa energia que ela tem dentro dela. Mas eu vejo que ela vai ser bem difícil de lidar, viu? E vai ser bem bagunçadinha. Com relação a você tem tudo para dar certo, meu filho, tudo. O jogo fala que você é um menino muito determinado quando você quer as coisas. Apesar de ser instável emocionalmente, você às vezes acredita nas coisas, daqui a pouco você desacredita um pouco, você às vezes tá de um jeito, às vezes tá de outro. Essa instabilidade emocional que você tem atrapalha um pouco você, mas você tem muito caminho, tem muita coisa boa no teu caminho. Então você precisa controlar um pouquinho, buscar ser um pouco mais firme nas coisas e acreditar mais, porque isso vai dar certo, viu? Bom dia, pai Anderson. Muito axé para o senhor. A pergunta que eu quero fazer é sobre o meu marido, que a aposentadoria dele não sai, faz 5 anos que ele deu entrada e ele está nervoso, não consegue fazer as coisas de tanta preocupação, está bebendo, fumando. Por favor, pai Anderson, nos ajude. O nome dele é Henrique Pires de Oliveira. Ele nasceu no dia 3 de fevereiro de 1970. Muito obrigado, pai Anderson. Nos ajude. Muito axé para o senhor. Um bom dia. Tá muito abalado. Ele fica muito abalado com as coisas. Ele tá um pouco frustrado também. É como se ele estivesse triste com as coisas que não estão acontecendo e ele esperava que fosse acontecer logo. Eu não vejo sendo rápido ainda. Eu ainda vejo que vai demorar mais um pouquinho. Ele precisava se cuidar. Tentar tirar essa aflição do coração dele. Ele às vezes fica muito aflito dentro dele, sabe? Querendo resolver as coisas, querendo ter o caminho, aquilo que ele plantou ele estava querendo colher. Mas eu não estou vendo, eu vejo demorar mais um pouco. Enquanto isso, pede para ele se cuidar, tomar um banhozinho de manjericão, alecrim, pega 5 folhinhas de guiné, coloca nesse banho e dá um banho do pescoço para baixo nele, para ver se descarrega um pouco, se deixa ele um pouco mais tranquilo. Porque eu estou vendo ele abalado, muito abalado. O Xum fala até de lágrima, pode não estar chorando, mas por dentro está em tristeza, viu? Olha só, gente, a Andréia tá aqui pedindo o telefone do pai Anderson, vou repetir, DDD 11 98419 5090. Então, para você que quer marcar uma consulta
completa com o Pai Anderson. Você pode ir até o consultório que fica ali ao lado do Metro Saúde, ou você pode também marcar essa consulta online de qualquer local do Brasil e fora do Brasil também. DDD 11 984 19 50 90 é o WhatsApp. Mande a sua mensagem que você vai conversar com a equipe do Pai Anderson, com o Pai Anderson. Você vai agendar o melhor horário para você, o melhor dia, tá bom? Então eu vou repetir mais uma vez aqui para quem ainda não anotou. DDD 11 98419 50 90. E eu convido a todos vocês a seguirem as nossas redes sociais também do Sagrado Falando de Axé. Tem o TikTok, tem Instagram, tem Facebook. Vocês vão lá, siga o Instagram, vocês vão ver vários recortes, várias mensagens do Pai Anderson. É importante que você também comente lá nas mensagens, deixe a sua mensagem, que o Pai Anderson sempre está conferindo também o Instagram. É muito importante que você tenha a sua participação nas nossas redes sociais, tá bom? E todos os domingos aqui na Rádio Capital, às 9 horas, e também uma participação muito especial no Chega Pra Cá, às segundas-feiras, a partir das 15 horas. E tem áudio chegando aqui no Sagrado Falando de Axé. Bom dia, Pai Anderson. O meu nome é Aparecida. Eu gostaria de perguntar para o meu filho. O nome dele é Guilherme Miranda. Ele nasceu 19 de março de 99. Há um ano atrás eu passei uma consulta com o senhor. O senhor disse que ele ia passar por tempos difíceis e realmente ele passou. Eu gostaria de saber se agora tudo vai melhorar para ele. Obrigada, bom dia. Bom dia, minha filha. Por isso que eu tô falando, é tão importante a gente fazer uma consulta, né? Olha, é muito difícil o oráculo mentir. É muito difícil o orixá mentir. Quando ele fala, eu acredito piamente e cegamente. E eu já conheço o meu jogo. O meu jogo conversa com você. É importante isso, né? É o jogo falar com você. Ele traduzir tudo o que você está passando e te dar os caminhos que você precisa. Eu vou ver aqui para você. Emocionalmente está falando que ele não está bem. Eu não sei o que está acontecendo, o que houve. Ele está um pouco abalado com algumas coisas aí, emocionalmente. Então o jogo fala da emoção dele, né? Pede para ele tomar cuidado com a emoção. Ele está enfraquecido, eu sinto ele enfraquecido no jogo. O jogo fala de... É aquela pessoa que tem muita vontade de ter força, muita vontade de crescer, muita vontade. Ele tem uma luz acesa o tempo todo nele. Mas ele enfraquece com a velocidade da luz. Às vezes ele está fraco. Então ele precisa se cuidar. Eu vejo ele abalado com alguma coisa. É como se ele estivesse triste com alguma coisa. Não vejo que ele vai ser... que vai dar trabalho, vai... É só essas coisas de ficar fraco. É só essas coisas que tá com ele. É bom ele se cuidar. Precisava se cuidar espiritualmente, porque a gente também não pode viver enfraquecido, né? Com anemia espiritual, com aquele cansaço desgastado. E ele tá abalado com algumas coisas, mas eu não vejo. Você pode acalmar teu coração, que você não vai passar mais outras situações com ele, não. A única coisa que você tá passando é isso aí, de ver, você vê, ele precisa de ajuda espiritual, de cuidados, viu? Bom dia, Pai Anderson. Meu nome é Soraya Isabel de Paula, nasci 18/4/1970. E eu gostaria de saber como será o ano de 2026 para mim, de uma maneira geral, né? Principalmente a minha saúde, Pai Anderson. Muito obrigada, viu? Obrigado, minha filha, obrigado pela confiança, viu? A sua saúde você precisa ficar de olho. Eu não vejo coisa grave que você tenha que se preocupar, não. Mas pede atenção. Então tem algumas coisas que você precisa estar cuidando. Não pode deixar para lá, para não levar susto. Então, da sua saúde, o jogo fala isso. O jogo fala para você tentar alegrar um pouco mais teu coração. Porque você é uma menina que já passou por muitas coisas, muitas fases. Você já passou por muitas coisas na vida. O jogo fala de muitas coisas que você já passou aí.
mas pede para você tentar alegrar um pouquinho esse coração. A gente precisa fazer acontecer também. Por mais que seja difícil, eu não vejo que o ano será ruim. Eu vejo um ano positivo para você. Mas eu vejo que você precisa ajudar. Eu vejo que você precisa tirar um pouquinho algumas coisas de dentro de você, para você alegrar mais esse coraçãozinho, viu? Mas não vai ser ruim, vai ser positivo. Cuida da sua saúde, vai cuidando. Bom, gente, quero agradecer a vocês, todo o carinho de vocês, Everaldo, o Vini, né? Carinho do Vini aqui no programa. Dizer para vocês que a gente está aqui todos os domingos, às 9 horas da manhã, com o Sagrado Falando de Axé. Compartilhem a nossa live, falem, divulguem, que a gente precisa disso, é importante isso pra gente. E dizer para vocês que amanhã o Tono chega pra cá, junto com o Vini. Quero agradecer, gratidão, Motumbá, Motumbaxé. Na sabedoria dos orixás, a luz para o seu caminho. Pai Anderson de Logum Edé traz a orientação espiritual que você precisa. Se busca respostas, direção ou um aconselhamento abençoado para a sua vida, esse é o momento. Marque uma consulta detalhada e receba o aconselhamento